Doutora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E você? Tudo bem. Hoje nós vamos tirar as dúvidas, e minha também, né? Pulga e carrapato, gente do céu, né? Eu falo assim que ainda hoje isso existe muito, né, doutora? Existe bastante, né? Em qualquer parte do mundo, e independente se você mora na cidade, se você mora na zona rural, né? Se fica dentro de casa ou não. São ectoparasitas e eles estão no ambiente, né? No ambiente, então tem bastante, né? Então, o objetivo de hoje é falar um pouquinho sobre a prevenção de pulga e carrapato. Tem muita gente que chega aqui e fala assim: ah, doutora, meu cão é vacinado, então ele não pega carrapato, ele não vai ter a doença do carrapato. Tá, ele é vacinado, mas para outras doenças, tá? Ele não é vacinado. A vacina em si que nós fazemos no cão e no gato não previne o carrapato e nem a pulga. O que previne o carrapato e a pulga é remédio, tá? Antipulga. Todo antipulga, na maior parte das vezes, ele é um anticarrapato também. É que a gente fala antipulga porque comercialmente falando, é mais fácil, tá? Mas eles previnem, eles matam tanto pulga quanto carrapato. E existem diversas apresentações de produtos no mercado que são bons, seguros e resolvem o seu problema. Contanto que você faça conforme a indicação do fabricante. Por quê? Outra coisa que falam para mim também: ah, doutora, eu passo um remedinho uma vez por ano e ele nunca mais pega carrapato. Assim, você teve sorte, porque o remédio provavelmente ele funcionou de acordo com a fabricação dele, dependendo do remédio, só que depois os outros meses, possivelmente foi ao Deus dará. Né? Porque o remédio, ele tem remédio que dura 30 dias, tem remédio que dura 90 dias, tem alguns produtos que podem durar 8 meses, mas são diferentes. Por exemplo, algumas coleiras, elas duram 8 meses. E aí, só que o problema da coleira, diferente do remedinho que você põe na nuca ou da via oral, é que ela não mata a pulga e o carrapato. Então, assim, se você tem um cão ou um gato que tem pulga e carrapato, você nunca vai colocar a coleira de cara. Você pode sim colocar a coleira de cara, mas associar com algum outro remédio, porque a coleira não vai fazer com que mate. Ela vai repelir, ela tem uma função repelente. Então, se ele está num ambiente infestado, provavelmente os carrapatos e as pulgas não vão chegar até ele. E se chegar, subir no pelo, provavelmente não vai picar. Tá? Então, as coleiras, elas têm essa função de repelir, tá? Tanto a pulga quanto o carrapato e, em alguns casos, alguns mosquitos, principalmente os transmissores da leishmaniose, tá? Já os remédios que você faz via oral ou coloca na nuca, eles sim matam. Então, meu cão está infestado de carrapato. Eu vou procurar um remédio para que mate todos esses carrapatos. Geralmente, eles começam uma ação aí entre 6 e 8 horas a matar todos os carrapatos. Em menos de 24 horas, todos os carrapatos e pulgas, eles caem, eles morrem, tá? E aí, cada um tem uma ação. Então, a maioria funciona por 30 dias. Existe um no mercado que dura aí 3 meses, tá? Que é esse via oral. E na forma do gato, a maioria dos remédios para gato, com exceção de eles são tudo da nuca. Alguns fazem o efeito sistêmico, mas você coloca na nuca, tá? Porque geralmente para gato, é muito difícil dar remédio via oral. Então eles já fazem dessa maneira. Então, sempre que você tiver dúvida, procure um veterinário, ou até aqui na Petland, o pessoal é treinado para isso, tá? A gente gosta de dar informação para que você saiba, para que você não ache, porque o meu vizinho falou que ele deu esse remedinho aqui e nunca mais pegou pulga, tá? Ele teve sorte, que bom, né? Mas a gente tem que controlar da forma correta, porque são ectoparasitas que transmitem doenças, e muitas vezes doenças muito graves para o cão e para o gato. No caso da pulga, além dela transmitir verme para o cão e para o gato, e esse verme ele passa para nós, seres humanos, ele também, no caso do gato, pode transmitir a micoplasmose, o micoplasma, que é como se fosse uma doença do carrapato no cão, mas é a pulga que transmite para o gato. O gato também pode ter erliquiose, que é um tipo de doença do carrapato, tá?
que o cão tem também. Então, assim, e sem contar as diversas bactérias e protozoários que o carrapato transmite para o cão, inclusive pode transmitir para nós também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, não é brincadeira, mesmo porque o que você vai gastar prevenindo, eu garanto que não é nem 1/10 do tratamento, do que você vai gastar tratando o cão ou o gato, sem contar que corre o risco dele vir a óbito, né? Em alguns cães a doença é muito silenciosa, e aí quando você percebe já está tarde demais, já evoluiu muito, porque elas têm uma característica um pouco crônica, e aí já lesionou muito o rim, por exemplo, né? E acaba lesionando também o fígado. Então é muito importante, não acha que porque ele não pega, nunca vi um carrapato nele, né? Às vezes ele pegou sim, você que não viu, né? Porque o ambiente não estava infestado, porque eles sobem, 5% das pulgas e dos carrapatos só que estão no cão ou no gato. 95% está no ambiente. Então, se tem 5 pulgas no seu cão, 95 tem no ambiente. 95 pulgas tem lá no seu ambiente. Você pode apostar isso. Então, é muito importante esse controle, tá? Para que você também não tenha um ambiente infestado. Alguns ambientes com grama, terra, são piores ainda, porque carrapato adora esses locais. Então, existem medicamentos que você consegue administrar e também faz esse controle do ciclo da pulga e do carrapato no ambiente. Então, consegue fazer com que eles morram, eles não consigam se reproduzir, né? Então, é muito importante esse controle. E se você tem dúvida, procura seu veterinário, me procura, que eu vou tentar orientar da melhor forma possível. Se o seu cão não pega pulga e nem carrapato, mas ele passeia todo dia, coloca um antipulga nele, tá? É a melhor coisa que você faz. Existem vários que são bons e que cabem no bolso de todo mundo, tá? Porque tem os mais baratos, os mais caros, mas que são tão bons quanto. Para prevenção são excelentes. Então, procure, tenha essa consciência, tá? Porque é muito importante para a saúde do seu pet, né? E sem contar que alguns animais, eles começam a ter problemas de saúde, além da doença do carrapato, por exemplo. Tem animais que estão infestados, eles começam a ter dermatite, né? Às vezes uma picada de pulga ou de carrapato num cão que é alérgico já é o suficiente para desencadear um processo alérgico enorme. E ele começa a se coçar incessantemente, mesmo o carrapato e a pulga não estando mais lá. E começa a ter problema de pele, sem contar que altas infestações também faz com que esse animal possa ter anemia, de tanto que ele é sugado, né, pelo carrapato, pela pulga. Então, sempre prestar muita atenção nisso, né? E tomar cuidado, porque não existe injeção preventiva para o carrapato, tá? Muita gente aplica. Antigamente tinha a ivermectina, que era muito eficaz, e não que ela não seja, tá, eficaz, mas não é o melhor método hoje em dia para se controlar pulga e carrapato, principalmente carrapato. Então, existem vários produtos aí na parte comercial que são feitos especificamente para isso, né? Eles são seguros e vão te ajudar a não ter problema, dor de cabeça e nem seu pet ficar doente. Então tem aquele ditado que diz assim, o barato sai caro, né? Às vezes você quer economizar de não estar comprando aí, né? E depois você acaba gastando. Exatamente, é aquilo que eu falo sempre. A gente prevenindo é muito melhor do que remediar, literalmente, né? Na medicina humana, a gente previne muito, né? E na medicina veterinária, geralmente não é tanto assim. E eu tento sempre passar isso para os tutores, porque é muito importante. É mais fácil a gente prevenir do que a gente ter que tratar e correr o risco ainda de perder esse paciente. Então, sempre importante vacinar, vermifugar, passar o antipulga, né? Ouvir mais o veterinário, tipo, eu não tenho como passar esse mês. Tá bom, mas assim quando você tiver, faça. Porque pode ter certeza, essas coisas acontecem quando a gente menos espera e quando a gente, às vezes, está apertado financeiramente. E seria muito pior, né? Porque esse paciente pode vir a óbito, né? E ele é parte da nossa família. Então, toma cuidado com isso, né? Se informe sobre valores também, sobre qual que você se adapta melhor, o seu cão se adapta melhor, o seu gato, mas faça, tá? Que é muito importante, tá bom? E aqui, né, na Petland, você pode ter certeza, eu vejo que sempre, se você dá banho aqui, eles estão sempre te lembrando, olha, tá na hora de ele tá de novo, né? Em tudo vocês estão sempre lembrando quem
está sempre aqui, né? Principalmente os pacotes que a gente tem controle maior, né? Então a gente anota todo mundo com tamanho de pulga. Se por acaso a gente vê pulga ou carrapato que não seja os pacotes, sejam outros pacientes, a gente também orienta. Geralmente a gente não pega cão que tem pulga e carrapato, né? Pode acontecer que às vezes já está na banheira, tem pulga e carrapato. Aí a gente já tem, já não utiliza mais aquela banheira, né? Porque depois tem que fazer toda uma limpeza no banho e tosa, tudo certinho. Mas aí já orienta da melhor forma. Geralmente eu entro em contato, ou o pessoal da loja que é bem instruído para isso também, para orientar. Geralmente existem alguns remédios, Dai, mas o meu pet está lotado, o que eu faço antes de ir para o banho? No caso do cão, e do gato também, no caso de pulga principalmente, existe um remedinho que derruba as pulgas em 30 minutos. Então assim, você quer trazer ele para o banho, está lotado? Tá. Dá o remédio, espera 30 minutos e pode trazer, no caso da pulga, tá? Pode trazer ele para o banho, porque eu sei que as pulgas vão estar mortas, não tem risco de passar para os outros cães e os outros gatos. Só que esse remédio, ele funciona só naquele momento, tá? Ele vai durar 24 horas no organismo do seu cão e do seu gato, depois não mais. Ele não vai ter uma ação preventiva. Ele é maravilhoso, você não acredita, a hora que as pulgas começam a cair, se você coloca ele num tapete higiênico, você vê os pontinhos pretos, tá? Só que aí, depois disso, não adianta, porque você vai voltar ele para sua casa. Lembra que eu falei que só 5% está no gatinho e no cão. 95% está no meio ambiente. Ele vai se infestar de novo. Então, passar o remédio que é preventivo, que vai matar as pulgas que subirem nele, os carrapatos, né? E vai evitar que ele se contamine, né? Que ele se reinfecte depois. Então, é muito, muito importante. Existem várias maneiras, eu posso orientar vocês em alguma dúvida que vocês tiverem, tá bom? Então fica a dica aí para você da nossa querida Petland.